aditividade da entropia. Certo? E que, né, que pressupõe também a extensividade da entropia, né? Então, significa o seguinte, ó, que se eu tiver a entropia de um sistema, U, V, N, certo? Ó, eu vou colocar aqui, ó, um sistema composto, né? Se eu tiver só dois, essa entropia, ela é função da energia interna do subsistema 1, do volume do subsistema 1, do número de partículas do subsistema 1, aí do 2, do 3, do 4, tá certo? Então, eu vou generalizar aqui, ó, que a entropia total, considerando todos os subsistemas, esse é um índice, né, ó, vai ser igual ao quê? Somatório, né, ó, propriedade, né, aditiva da entropia me permite fazer isso. De todos os subsistemas da entropia do UI, vou colocar o V e N, né? Considerando o do sistema total, V do sistema total e N do sistema total. E o I, o índice para cada subsistema, certo? O 1, V1, VI, né? E N, I, o número de partículas de cada subsistema. Isso é uma propriedade, é a propriedade aditiva, né? Tá certo? Aí a gente consegue constatar que ela é extensiva, né? Porque se eu tiver, por exemplo, subsistemas idênticos, né? Vai aparecer um fator multiplicador aqui, né? Então, por exemplo, né? Se eu tenho aqui, ó, se eu cresço o sistema por um fator multiplicador, eu tenho 10 sistemas, né? Então, eu vou ter 10 vezes U, aí no lugar desse 10 eu vou colocar um fator L vezes U, L vezes V e L vezes N, né? Então, eu tenho L sistemas com energia interna U, L subsistemas com volume V e L subsistemas com N partículas, né? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? L, se eu somar tudo, né? É só multiplicar o L por S de U, V e N, né? Se eu tenho subsistemas idênticos, né? Então, isso aqui é uma propriedade aditiva, isso aqui é uma propriedade extensiva, né? Eu acho que ficou até mais claro fazendo desse jeito aí, né? Então, ó, partindo dessa propriedade aí, né? Então, eu posso fazer a seguinte brincadeira, né? Ó, eu posso definir um L, uma entropia. O L vai ser 1 sobre N, né? Ó, um fator, esse multiplicador vai ser um fator de normalização, né? Aí vai ficar V sobre N e 1, né? Ó, isso aqui vai ser igual ao quê? 1 sobre N, S de U, V e N, né? Partindo dessa propriedade aditiva e extensiva da entropia, a gente pode ter essa equaçãozinha aí, né? De modo que eu posso brincar aqui, ó, né? E dizer que S sobre N, a entropia por partícula, né? Ela vai ser igual a um S minúsculo, né? Que é função de U sobre N, que é um U minúsculo, e de um V minúsculo, V sobre N, né? Então, aqui você tem, ó, uma entropia por partícula, que seria uma grandeza intensiva, e esse S maiúsculo seria uma grandeza extensiva, seria a entropia, né? Tá certo? A vantagem de a gente escrever entropia por partícula, independentemente do tamanho do sistema, né? Ela traz propriedades mais intrínsecas do sistema, independentemente do tamanho, né? Considerando somente parâmetros intensivos, né? Tá certo? Então, você pode fazer isso daí, né? Botar um Szinho minúsculo, né? Então, gente, olha que interessante, né? A brincadeira que eu ia fazer com vocês aqui, ó. Então, você tem um S, que é função de U e V, né? Certo? Uma entropia por partícula, que é função da energia interna por partícula, e o volume por partícula, né? Tá certo?
Essa função é uma função de estado. É uma função diferenciável, né? Então, tem todas aquelas, é uma função de estado. Então, se é uma função de estado, se tem todas essas propriedades aí, então eu posso dizer que dszinho, né? Vai ser igual a derivada de szinho, aqui é um szinho também, certo, pessoal? Parcial com respeito a u, certo? A volume por unidade de partículas constante, du, mais derivada da entropia por partícula, né? dV, ou letra feia. Quando a energia for constante, dV. Tá certo? Aí considera aqui tudo minúsculo, né? Ó. Se eu fosse usar aqui a entropia mesmo, né? Eu teria três termos, né? Eu teria três termos. A derivada de S com respeito a U, parcial du, aí depois a V e depois a N. Tá certo? Você sempre pode fazer isso, né? E o que eu fiz aqui não tem nada a ver com termodinâmica, tem a ver com matemática, né? Se você tem U e V como variáveis independentes, né? São as variáveis de controle, né? Então, o diferencial du, o ds, né? Pode ser escrito tranquilamente dessa forma, né? E como U e V é suficiente para descrever as características totais de um sistema qualquer, então você pode fazer isso daí tranquilo, né? Tá certo? Então, por outro lado, né, a gente pode pegar agora a lei, primeira lei da termodinâmica, né? Ó, primeira lei. Fazer exatamente como a gente fez lá para a energia interna, né? Ó. A gente sabe que du vai ser igual ao quê? TdS, né? Menos PdV. Professor, apareceu esse TdS da onde? Isso aqui não é o dq? Por definição, ds é igual a dq sobre t, né? Então, ds sobre n vai ser, né, se eu dividir pelo número de partículas, então eu estou só normalizando aqui para o número de partículas, porque senão vai aparecer um potencial químico, que também dava, né? Um potencial químico μ dn, né? Só que eu estou querendo diminuir o número de parâmetros termodinâmicos aí, né? Então, se ds é dq sobre t, dq vai ser tds, né? De modo que eu posso reescrever essa equação aqui, ó, reescrever da seguinte maneira, que ds é igual a du sobre t mais p sobre t dv. Posso fazer isso tranquilamente. Certo? Se eu comparar essa equação com essa, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma conclusão óbvia, né? Ó, que 1 sobre t vai ser igual a ds du, derivada parcial, quando o volume for constante, e que P sobre T vai ser igual à derivada parcial de S, com respeito a U, a a volume, não, a energia interna constante. Pronto, né? ds, peraí, não, desculpa aqui, gente. Ó, esse termo, né, ó, como du e dv são independentes, né, eu posso dizer que esse termo circulado em vermelho é igual a 1 sobre t. E esse termo aqui, ó, é P sobre T. Pronto. Então, deixa eu só conferir aqui. Então, ds, derivada parcial de U com respeito a V, com respeito, derivada parcial de S com respeito a U para V constante, desculpa, é porque eu tá cansando o negócio, vai ser igual a 1 sobre T. Então, isso aqui está correto. Isso daqui, pronto, agora sim. Derivada parcial de S com respeito a V, a U constante, né? Isso aqui é igual a P sobre T, tá certo?
Professor, e que diabo tem a ver essas equações? O que é que isso significa? Né, ó? Essa equação aqui significa o seguinte, significa que se eu sei a minha função de estado, S em função de U e V, isso aqui, ó, na verdade, função não. Se eu sei a minha função S, função entropia, né? Se eu de alguma forma consigo descobrir essa função entropia, em função desses parâmetros que representam o sistema inteiro, U e V, né? Eu consigo as equações de estado. Eu consigo saber justamente como é que essa minha substância termodinâmica se comporta. Se eu sei como ela se comporta, eu tenho previsibilidade, né? Eu resolvi o meu problema termodinâmico. Eu sei responder todas as perguntas associadas a esse sistema termodinâmico. Porque eu só preciso derivar S com respeito a U, mantendo V constante, e depois derivo S com respeito a V, mantendo o U constante, né? Que é um V minúsculo, certo? Se eu fizer isso, eu encontro as equações de estado. Então, eu posso dizer, tranquilamente, que essas equações aqui são as minhas equações de estado. Olha que legal, né? Então, todo sistema termodinâmico, né, pressupõe uma equação de estado. Tá aí, as equações de estado, né? Da mesma forma, olha que interessante, né? Se eu conheço as equações de estado, né? Se eu manipular essas equações de estado, eu consigo encontrar quem é a entropia, né? Vamos lá, né? Vamos lá pegar o gás. Vamos ver se dá tempo. Temos 15 minutinhos, né? Vamos pegar aqui um gás ideal. Então, vou deixar esse problema para vocês. Ó. No gás ideal, né, nós sabemos que PV é igual a N, constante de Boltzmann, vezes a temperatura. PV é igual a NKBT. Tá certo? E nós sabemos que a energia de um gás ideal, monoatômico e tal, né? Certo? 3 graus de liberdade, 3 meios de NKBT. Isso aqui é o que nós sabemos, né? Então, eu posso escrever essa equação aqui, ó, como sendo, né, ó, eu quero que apareça 1 sobre T aqui, certo? Então, não, na verdade, para essa equação de cima, eu quero que apareça o P sobre T, né, que é a pressão, né, ó. Então, se eu escrever isso daqui dessa forma, P sobre T, os parâmetros intensivos, é igual a NKB, né? NKB sobre V. Volume passei voltando, certo? De modo que eu vou economizar espaço e vou colocar aqui, ó. P sobre T vai ser igual a KB, que é a constante de Boltzmann, dividido por V minúsculo, que é V sobre N, né? Então, vou botar um V minúsculo aqui embaixo, que é o volume por unidade de partículas. Tá certo? Vou fazer a mesma coisa com a energia interna aqui, ó. Então, vamos lá. Então, eu posso reescrever essa parada aqui da seguinte maneira. 1 sobre T vai ser igual a 3 meios de KB sobre o U minúsculo, né? Porque o U passando dividindo, o U sobre N é o U minúsculo, né? Que é a energia interna por unidade de partículas, né? Então, eu tenho aqui essas duas equações, ó. Do meu gás ideal. Então, eu já sei que o gás ideal se comporta desse jeito, né? Então, eu tenho essas duas equações. Então, com essas duas equações, é possível eu descobrir quem é a entropia, né? Por quê? Porque, ó, P sobre T é igual a KB sobre Vzinho, né? Que é igual a derivada parcial de S com respeito a V, a U constante. Então, ó, eu posso escrever da seguinte maneira, ó. Derivada parcial de S com respeito a V, a U constante, não me deixem errar não, né? Estou fazendo aqui em tempo real. Igual a P sobre T, que é igual a KB
sobre Vzinho, né? Por outro lado, a derivada parcial de S com respeito a U, a V constante, vai ser igual a 3 meios de KB sobre U, né? Beleza? Tá certo aí? ds, opa, não, tá errado aqui, né? Derivada parcial de S com respeito a U. Pronto. Ah, certo, deixa eu só conferir aqui, deixa eu ver, SDU, V constante, 1 sobre T, beleza, né? Então, ó, aqui, o que é que eu faço? Eu só faço a integração, né? Beleza? Então, ó, o S é função de U e V para essa equação aqui, ó. Se eu integrar, isso aqui vai ser KB ln de V, né? A função vai ser essa daí, só que vai ter uma constante aqui, que é uma função f de u, né? Alguma coisa, função de u, mais alguma constante que não é função de nada. Tá certo? Por outro lado, S de uv, pela outra equação, vai ser 3 meios de KB ln de u mais uma outra função qualquer que seja função de v, né? Porque essa aqui é uma derivada parcial com v constante. Se eu junto esses dois caras aqui, ó, eu posso concluir que a entropia, que é função de u e de v, vai ser KB, né? Que multiplica ln de v mais ln mais 3 meios, vai caber não, 3 meios de ln de u, certo? Deixa eu ver se eu coloco mais para cá, o tempo está acabando, mas está perto, gente, está perto. É bom que eu conclua e amanhã vai ser só mecânica estatística. Mais uma constante, né? Tem uma constante aí, né? E aí eu coloquei essa constante multiplicado por KB, também vai ser uma constante, tá certo? Então tá aqui, ó, eu acabei de usar aquelas equações de estado para um gás monoatômico com gás ideal, né, que eu já conheço a equação de estado, e a partir dela eu encontrei a entropia. Então, o caminho inverso também ele é possível, né? Então, tá aqui como a gente descobre a entropia a partir da equação de estado. E se eu tenho o valor da entropia, né, eu consigo encontrar as equações de estado também, né, usando essas equações aí, equações de estado.